Mesmo no dia mais feliz da minha vida, eu não pude acreditar que isso aconteceria. Mas infelizmente aconteceu. Olá a todos que estão vendo este vídeo. Se puderem clicar no botão de se inscrever, ficarei muito grata. Hoje o sol entrou pela janela do meu pequeno apartamento como faz todos os dias. Filtrado pela cortina de renda que eu mesma bordei, ele desenha no chão um rendilhado de luz que vai mudando conforme as horas passam. Tenho 69 anos agora. Minhas mãos já não são tão firmes como antes, mas ainda faço questão de regar minhas violetas todas as manhãs. É um ritual que me conecta com a vida, com o cuidado que aprendi a ter comigo mesma depois de tanto tempo. Na estante da sala, entre livros que só aprendi a ler depois dos 40, guardo uma caixinha de madeira desgastada. É pequena, do tamanho da palma da minha mão, com entalhes simples que o tempo foi apagando. Dentro dela, um pedaço de fita azul desbotada, quase cinza agora. As pessoas que me visitam não fazem ideia do valor daquele objeto simples. Não sabem que ele carrega a história de uma menina que fui um dia em Garanhuns, no interior de Pernambuco, onde o vento era frio e minhas lágrimas ainda mais. Mas, às vezes, quando a solidão aperta, e mesmo com toda a minha força, ela ainda vem me visitar, pego essa caixinha, sento na cadeira de balanço e volto para aquele tempo. Não é fácil, nunca foi. Mas hoje sei que revisitar o passado não significa ficar presa nele. Hoje sei que contar é um ato de coragem. Dona Josefa, a senhora quer um café? A voz da minha vizinha me traz de volta ao presente. Ela tem o hábito de bater em minha porta às quartas-feiras. Depois que fiquei viúva, essas visitas se tornaram um ponto luminoso na minha semana. Aceito sim, minha filha. Entre. Enquanto ela prepara o café na minha cozinha pequena, mas arrumada, sinto o aroma dos grãos moídos preenchendo a casa, trazendo conforto. Os cheiros sempre foram importantes para mim. Talvez porque, nos momentos mais difíceis, quando não conseguia falar ou gritar, era pelos cheiros que eu me orientava, que eu sabia o que estava por vir. A senhora está pensativa hoje, ela comenta, colocando a xícara à minha frente. Olho para a caixinha que ainda está no meu colo. Tenho guardado essa história por tanto tempo que ela parece ter se entrelaçado com minhas veias, fluindo silenciosa, no meu sangue. Mas hoje, não sei porquê, sinto que é tempo de contar. Talvez porque ontem ouvi no rádio sobre uma menina que passou por algo semelhante. Talvez porque estou cansada do peso que é guardar tudo sozinha. Sabe, minha filha, essa caixinha guarda uma história. Uma história que precisa ser ouvida. E então, com a voz embargada, mas decidida, começo a desatar os nós do silêncio que cultivei por décadas. Porque agora sei que algumas histórias não podem morrer com a gente. Algumas histórias precisam ajudar outras pessoas a encontrarem sua própria voz. Nasci em Garanhuns, quando a cidade ainda era um lugar onde quase todo mundo se conhecia. As casas coloridas descendo e subindo morros, o friozinho da manhã que fazia a gente querer ficar debaixo das cobertas por mais 5 minutinhos. Era uma vida simples, mas nos primeiros anos não me faltava o essencial, o cuidado da minha mãe. Nossa casa ficava num beco estreito, tão apertado que eu podia esticar os braços e quase tocar as paredes das casas vizinhas. O chão era de cimento batido, sempre limpo pela minha mãe que acordava antes do sol nascer. As janelas não tinham vidro, apenas um pedaço de madeira que a gente fechava quando chovia ou quando o frio apertava demais. Eu dormia numa esteira no chão, ao lado da cama da minha mãe. Nossa casinha tinha apenas um cômodo, onde a gente dormia, cozinhava e vivia. O banheiro era uma casinha de madeira no quintal dos fundos, tão pequeno que mal cabia uma pessoa adulta em pé. O cheiro de terra molhada depois da chuva invadia tudo, e eu adorava aquele perfume da natureza que parecia limpar não só o ar, mas também a alma da gente. Na parte de trás, minha mãe mantinha um pequeno canteiro onde plantava ervas para chá e temperos. Era o nosso tesouro verde. Mesmo depois de um dia inteiro lavando roupa para fora, ela encontrava energia para cuidar daquelas plantinhas. Eu a observava ajoelhada na terra, com as mãos já ásperas pelo trabalho, delicadamente arrumando cada mudinha. Foi com ela que aprendi sobre cuidado e resistência. Filha,
A vida pode até ser dura como pedra, mas se a gente insistir até... Na pedra nasce flor, ela dizia, enquanto me mostrava um pé de manjericão que tinha brotado entre as rachaduras do nosso quintal. Minha mãe, Dona Zefinha, era uma mulher bonita, apesar do cansaço estampado no rosto. Tinha os cabelos pretos amarrados num coque firme, a pele morena queimada de sol, e mãos que contavam histórias de trabalho duro. Ela era lavadeira e passadeira, e desde que nasci, levava trouxas de roupa na cabeça para lavar no rio ou na casa das madames, como ela chamava as senhoras ricas da cidade. Aos 10 anos, eu já a acompanhava. Carregava os pacotes menores, estendia as roupas no varal e aprendia a arte de tirar manchas difíceis com sabão de coco. O cheiro forte da água sanitária impregnava nossas unhas, e por mais que esfregássemos, nunca saía completamente. Era a marca invisível do nosso trabalho, do nosso lugar no mundo. Nossa rotina era simples: acordar com o cantar dos galos, comer um cuscuz com café preto e sair para o trabalho. Voltávamos quando o sol já tinha se posto, carregando algumas moedas e, às vezes, restos de comida que as patroas davam para minha mãe. Quando chovia, dormíamos com o barulho das goteiras em baldes espalhados pelo chão. Quando fazia muito frio, dividíamos a única coberta que tínhamos. Meu pai nunca conheci. Ele foi embora antes mesmo de eu nascer, deixando para minha mãe apenas seu sobrenome e uma filha para criar sozinha. Às vezes, quando me perguntavam sobre ele na escola, eu inventava histórias. Dizia que ele era marinheiro, que viajava pelo mundo e um dia voltaria com presentes de lugares distantes. A verdade é que eu não sentia falta de alguém que nunca esteve presente, mas sentia falta da ideia de ter um pai. A escola era meu lugar favorito. Mesmo com o uniforme remendado e os cadernos feitos de folhas aproveitadas, eu amava estar ali. As letras, os números, as histórias dos livros me transportavam para longe do beco estreito, para longe da nossa pobreza. As professoras diziam que eu era inteligente, que aprendia rápido. Era nas palavras que eu encontrava refúgio. Mãe, um dia vou ser professora, eu dizia enquanto ajudava a estender a roupa no varal improvisado. Vai sim, minha filha. Estuda muito que a vida vai melhorar. Ela respondia, com um sorriso cansado, mas cheio de esperança. Foi quando eu tinha 11 anos que as coisas começaram a mudar. Minha mãe conheceu seu Jerônimo numa das casas onde trabalhava. Ele era pedreiro, fazia pequenos serviços por ali e começou a puxar conversa com ela. No início, ele parecia gentil. Trazia pão para nós, ajudava a carregar as trouxas de roupa, contava histórias que faziam minha mãe rir depois de tanto tempo séria. 3 meses depois, ele se mudou para nossa casa. O cômodo, que já era pequeno para 2 pessoas, ficou ainda menor. O cheiro de cachaça que emanava dele nas noites de sexta-feira invadia cada canto do nosso lar. No começo, minha mãe até tentava esconder as garrafas. Pedia com voz mansa para que ele parasse. Mas logo descobriu que contrariá-lo só piorava as coisas. Lembro do dia em que ele trouxe aquela caixinha de madeira para mim. Era meu aniversário de 12 anos. E foi o primeiro presente que recebi de alguém que não fosse minha mãe. É para guardar seus segredos, ele disse, me entregando a caixinha, com um sorriso que naquela época eu não sabia interpretar. Dentro dela, coloquei uma fita azul que tinha ganhado da professora no Natal. Era um pedaço pequeno de cetim, mas para mim, representava beleza e delicadeza num mundo áspero. Eu passava os dedos por aquela fita antes de dormir, como se pudesse absorver sua maciez. Aos poucos, percebi que minha mãe estava trabalhando mais. Saía ainda mais cedo e voltava cada vez mais tarde. As olheiras em seu rosto ficavam mais profundas, e ela falava menos. Seu Jerônimo, por outro lado, trabalhava cada vez menos. Alguns dias nem saía de casa. Ficava deitado, reclamando de dores nas costas, bebendo cachaça desde cedo. O dinheiro, que já era pouco, ficou ainda mais escasso. Comecei a faltar à escola para ajudar minha mãe com mais lavagens de roupa. As madames comentavam sobre como eu estava ficando moça, como tinha puxado a beleza da mãe. Eu não entendia bem o que aquilo significava, mas percebia os olhares que me seguiam.
e isso me causava um desconforto que não sabia nomear. Foi nessa época que comecei a notar como seu Jerônimo me olhava diferente quando minha mãe não estava por perto. Como ele encontrava desculpas para esbarrar em mim no espaço apertado da nossa casa. Como ele fazia comentários sobre meu corpo que me deixavam com as bochechas quentes de vergonha. À noite, eu fazia de tudo para adormecer antes que ele chegasse embriagado. Fingia dormir profundamente, controlando a respiração, imóvel na minha esteira, enquanto ouvia seus passos arrastados e o cheiro forte de cachaça que anunciava sua presença. Eu me encolhia debaixo da coberta fina, rezando baixinho as orações que minha avó tinha me ensinado antes de morrer. A vida tinha mudado. O beco continuava o mesmo, a pobreza continuava a mesma, mas algo dentro da nossa casa tinha se transformado. Um medo novo, visceral, que eu não conseguia explicar nem para minha mãe. E assim, entre trabalho, escola quando possível e medo quando inevitável, fui crescendo. Meu corpo começava a mudar, e com ele, crescia também uma compreensão nebulosa do mundo dos adultos, suas intenções e seus perigos. Aos 12 anos, eu já entendia muito sobre sobrevivência, mas ainda sabia pouco sobre proteção. A caixinha de madeira e a fita azul continuavam sendo meu pequeno tesouro. À noite, antes de dormir, eu abria a caixinha só para sentir o toque sedoso da fita entre meus dedos calejados. Era um ritual, uma forma de me conectar com algo bonito num mundo que, aos poucos, ia perdendo sua beleza para mim. O dia do meu aniversário de 12 anos amanheceu cinzento em Garanhuns. O vento frio entrava pelas frestas da janela de madeira, fazendo a cortina de chita tremular como uma bandeira. Cansada, acordei com o barulho da minha mãe se arrumando no escuro, tentando não fazer barulho. "Mãe, já vai trabalhar?" perguntei, esfregando os olhos inchados de sono. "Preciso, filha. Dona Augusta pediu para eu ajudar no almoço que ela vai dar, hoje. Vou ganhar um dinheiro extra." Ela se aproximou da minha esteira e acariciou meus cabelos. "Feliz aniversário, meu amor. Quando eu voltar, trago um pedaço de bolo que a patroa prometeu." Seus olhos estavam marejados, e havia neles algo que me inquietou. Um medo, uma apreensão que ela tentava esconder. Ela me abraçou mais forte que o normal, como se quisesse me proteger de algo que eu ainda não compreendia. "O Jerônimo está de folga hoje. Não incomoda ele, tá? Fica quietinha, vai para a escola e depois volta direto para casa." Assenti com a cabeça, sentindo um nó se formar na minha garganta. Não queria ficar sozinha com ele. Nos últimos meses, seus olhares tinham ficado mais intensos, suas palavras mais carregadas de significados que me deixavam desconfortável. Quando minha mãe saiu, fiquei deitada na esteira, ouvindo os roncos vindos da cama do outro lado do cômodo. O cheiro de cachaça ainda estava no ar, misturado com o mofo das paredes e o aroma de café requentado. Levantei-me silenciosamente, peguei minha caixinha de madeira e abri para tocar a fita azul. O tecido sedoso me dava uma sensação momentânea de conforto, como se fosse um amuleto contra o medo que crescia dentro de mim. Preparei-me para ir à escola. Vesti o uniforme remendado, amarrei os cabelos e tomei um gole do café que minha mãe tinha deixado na caneca de alumínio. Estava pronta para sair quando ouvi a voz rouca atrás de mim. "Aonde vai tão cedo, menina?" Seu Jerônimo estava sentado na cama, me observando. Seus olhos vermelhos percorriam meu corpo de um jeito que fazia meu estômago revirar. "Para a escola, seu Jerônimo. Já estou atrasada." "Escola nada. Hoje é seu aniversário, dia de festa." Ele se levantou, cambaleando um pouco. O cheiro forte de suor e bebida invadiu minhas narinas quando ele se aproximou. "Fiz até um presente. Para você." Meu coração disparou. Queria correr, mas não tinha para onde ir. O único caminho para a porta passava por ele. Fiquei paralisada, como um passarinho hipnotizado pela cobra. "Não precisa, seu Jerônimo. Já vou indo." "Que pressa? É essa?" Ele segurou meu braço com força. Seus dedos ásperos deixaram marcas vermelhas na minha pele.
Sua mãe só volta de noite. Vamos comemorar seu aniversário juntos. O que aconteceu depois fica embaçado na minha memória, como se minha mente tivesse construído uma névoa protetora sobre aquelas horas. Lembro do som da chuva começando a cair lá fora, batendo no telhado de zinco. Lembro do barulho da velha cadeira de madeira arrastando no chão. Lembro do meu corpo paralisado pelo terror, incapaz de reagir quando ele me puxou pelo braço e fez aquilo comigo. Lembro das palavras sussurradas no meu ouvido. Se contar para sua mãe, ela não vai acreditar. E se acreditar, vai ficar na rua, porque sou eu que pago o aluguel agora. Lembro do gosto salgado das lágrimas que escorriam silenciosas pelo meu rosto, enquanto eu olhava fixamente para um pequeno crucifixo pendurado na parede. Lembro de como fiquei calada, como ele mandou. Quando tudo acabou, ele saiu, deixando a porta aberta, deixando entrar o vento frio que agora parecia cortar minha alma. Fiquei ali, encolhida no canto, sentindo dores que não eram apenas físicas. Algo tinha se quebrado dentro de mim, algo que eu não sabia se um dia seria consertado. Com as mãos trêmulas, peguei minha caixinha de madeira. A fita azul ainda estava lá, mas agora parecia desbotada aos meus olhos, como se a inocência que ela representava tivesse sido arrancada de mim, junto com tantas outras coisas naquele dia. Não fui à escola. Não conseguia me mover. Fiquei sentada naquele canto, abraçada aos joelhos, tentando me fazer pequena, invisível. O dia que deveria ter sido de celebração se tornou o marco do meu silenciamento. O início de um inverno interior que duraria anos. Quando minha mãe voltou, já era noite. Trazia nos olhos o cansaço de sempre e nas mãos um pedaço de bolo embrulhado em guardanapo de papel. Olhou para mim, sentada ainda no mesmo canto, e franziu a testa. "O que foi, filha? Tá doente?" Abri a boca, mas as palavras não saíram. O medo era maior, a vergonha era maior, a ameaça era maior. Apenas balancei a cabeça negativamente. "Come um pedacinho de bolo, vai. É de chocolate." Ela sorriu, tentando me animar. Aquele sorriso, aquela tentativa de trazer alguma alegria para a nossa vida difícil, me quebrou por dentro. Como contar? Como destruir a única relação estável que ela tinha conseguido em anos? Como arriscar ficarmos na rua? Então, engoli. Não apenas o choro, mas também a verdade. "Obrigada, mãe." Foi tudo o que consegui dizer com a voz embargada. Naquela noite, deitada na esteira, com os olhos abertos na escuridão, jurei para mim mesma que um dia eu conseguiria falar. Um dia, quando fosse forte o suficiente, quando pudesse proteger minha mãe, quando tivesse para onde ir. Mas por enquanto, o silêncio seria meu escudo, minha prisão, minha vergonha. Os dias seguintes foram um exercício de sobrevivência. Aprendi a evitá-lo, a sair mais cedo para a escola, a voltar só quando tinha certeza de que minha mãe já estaria em casa. Aprendi a me tornar invisível quando ele estava por perto, a me esconder atrás de livros, a encontrar desculpas para dormir na casa de alguma vizinha. Mas nem sempre funcionava. Havia dias em que ele me encurralava no caminho da escola ou na volta do rio onde eu ajudava minha mãe a lavar roupa. Havia noites em que ele esperava minha mãe dormir para se aproximar da minha esteira. E cada vez, o mesmo comando: "Fique calada." E eu obedecia, porque tinha medo, porque me sentia suja, culpada de alguma forma, porque não sabia o que aconteceria se eu falasse. Porque aos 12 anos, o mundo dos adultos era um labirinto de regras que eu não compreendia, e o silêncio parecia ser a única saída segura. Minha professora notou a mudança. "Josefa, você está tão quieta ultimamente. Aconteceu alguma coisa?" Ela perguntou certo dia, me segurando gentilmente pelo ombro, enquanto os outros alunos saíam para o recreio. Olhei nos olhos dela, procurando coragem. Por um momento quase falei. Mas então, lembrei das ameaças, do medo de que ninguém acreditasse, em mim, do terror de deixar minha mãe sem um teto. E mais uma vez,
Engoli as palavras que poderiam me libertar. Não, professora. Só estou cansada. Comecei a mudar. Meus cabelos, que antes mantinha arrumados mesmo na pobreza, agora viviam desgrenhados. Minhas notas, que eram motivo de orgulho, começaram a cair. Meu corpo, que começava a se desenvolver, eu tentava esconder em roupas largas e surradas. Não, queria ser vista. Não queria ser notada. Não queria existir. À noite, quando todos dormiam, eu pegava a minha caixinha de madeira e tocava a fita azul. Era o único momento em que me permitia chorar, silenciosamente, molhando o tecido sedoso, com lágrimas que carregavam dor demais para uma menina tão pequena. A vida continuou assim por meses que pareciam anos. Cada dia era um desafio para manter o silêncio, para fingir normalidade, para sobreviver. Eu crescia fisicamente, mas por dentro, continuava presa àquela tarde de aniversário, ao medo, à vergonha, ao silêncio imposto. E a cada dia que passava, a cada violação da minha inocência, a caixinha de madeira ia se tornando mais pesada, carregada não apenas com uma fita azul, mas com todos os segredos que eu não conseguia contar, com todas as palavras engasgadas na minha garganta, com todos os gritos que eu silenciava. O inverno em Garanhuns naquele ano foi especialmente rigoroso. O vento cortante parecia refletir o frio que eu carregava dentro de mim. A geada matinal no quintal era como a rigidez que tinha se instalado na minha alma. Já haviam se passado 7 meses desde meu aniversário. 7 meses de silêncio e medo. Certa tarde, voltando da escola, encontrei minha mãe sentada na porta de casa, com os olhos vermelhos de quem havia chorado muito. Seu rosto estava marcado por um hematoma roxo que ela tentava, sem sucesso, esconder com a mão. Mãe, o que aconteceu? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. Nada não, filha. Esbarrei na porta. Ela tentou sorrir, mas a dor fez com que o sorriso se transformasse numa careta. Naquele momento, algo dentro de mim se acendeu. Uma raiva que eu não sabia que era capaz de sentir. Ele tinha machucado minha mãe, a única pessoa que eu amava no mundo. A mesma pessoa que eu tentava proteger com meu silêncio, agora estava ferida provavelmente pelas mesmas mãos que tinham deixado marcas invisíveis em mim. Foi ele, não foi? As palavras saíram antes que eu pudesse conter. Minha mãe abaixou os olhos, e seu silêncio foi toda a confirmação que eu precisava. Sentei-me ao lado dela no degrau de cimento rachado, e pela primeira vez em muito tempo, permiti que nossas mãos se encontrassem. A dela, calejada pelo trabalho árduo, a minha, pequena ainda, mas já conhecedora de dores adultas. Ele não é homem bom, mãe. Ela suspirou profundamente. Eu sei, filha, mas para onde vamos? Quem vai nos acolher? Com o que vou pagar um aluguel sozinha? Essas eram as mesmas perguntas que tinham silenciado minha própria denúncia por tanto tempo. O medo da rua, da fome, do desamparo. Mas vendo minha mãe machucada, algo começou a mudar dentro de mim. O medo ainda estava lá, mas agora convivia com uma determinação nova, nascida da revolta. Naquela noite, seu Jerônimo não voltou para casa. Foi um daqueles dias em que ele desaparecia, provavelmente bebendo o dinheiro que deveria ajudar no aluguel. Minha mãe e eu jantamos em silêncio, apenas um pouco de farinha com ovo que ela tinha conseguido trazer do trabalho. Depois que ela adormeceu, exausta, peguei minha caixinha de madeira e saí para o quintal dos fundos. O céu estava estrelado, e o ar frio da noite me fez tremer. Abri a caixinha e peguei a fita azul, agora desbotada pelo tempo e pelas lágrimas. Foi então que ouvi uma voz do outro lado da cerca de madeira apodrecida que separava nosso quintal do vizinho. Menina, o que faz aí fora a essa hora? Era Dona Amélia, uma senhora que morava sozinha na casa ao lado. Eu a conhecia apenas de vista, dos acenos matinais quando ela regava suas plantas. Diziam na vizinhança que ela era viúva, que o marido tinha morrido na construção de uma barragem há muitos anos. Nada não, Dona Amélia.
só tomando um ar. Com esse frio? E segurando essa caixinha como se fosse um tesouro? Ela riu baixinho. Vem cá, vem tomar um chá comigo. Hesitei por um momento, mas algo na voz daquela senhora me transmitiu confiança. Pulei a cerca baixa e entrei no quintal dela, iluminado, apenas por uma lâmpada fraca que pendia do teto da varanda. A casa de Dona Amélia era simples como a nossa, mas tinha um ar diferente. Havia flores em latas de tinta reaproveitadas, um gato malhado que dormia sobre uma cadeira velha e um cheiro bom de ervas secas penduradas em molhos. Ela me convidou para sentar à mesa de madeira enquanto preparava o chá. Suas mãos, enrugadas pelo tempo, moviam-se com uma agilidade surpreendente. Em poucos minutos, 2 canecas de chá fumegante estavam à nossa frente. Capim-cidreira com um toque de hortelã, bom para acalmar o coração agitado, ela disse, soprando sua caneca. Bebi o chá lentamente, sentindo o calor da bebida aquecer meu corpo gelado. Dona Amélia não fez perguntas, apenas ficou ali, em silêncio confortável, como se soubesse que eu precisava daquele momento de paz. É bonita sua caixinha, ela comentou finalmente, apontando para o objeto que eu tinha colocado sobre a mesa. Foi um presente, respondi secamente, sem querer entrar em detalhes. Sabe, eu também tenho uma caixinha especial. Ela se levantou e foi até um armário pequeno, de onde tirou uma caixa de madeira um pouco maior que a minha, decorada com pedaços de conchas e sementes. Aqui guardo minhas memórias, boas e ruins. Ela abriu a caixa e tirou vários objetos, uma aliança dourada, uma carta amarelada pelo tempo, uma foto em preto e branco de um homem jovem e, por fim, uma fita, verde, brilhante e nova. Esta fita veio num pacote que recebi semana passada. Achei tão bonita que guardei, mesmo sem saber o que fazer com ela. Ela pegou a fita e a esticou entre os dedos. Quer ver uma coisa? Assenti timidamente, e ela colocou a fita verde ao lado da minha azul desbotada. As fitas são como as pessoas, sabia? Algumas ficam marcadas pelo tempo, carregam histórias pesadas. Outras são novas, ainda sem histórias para contar. Olhei para as 2 fitas lado a lado. A minha, desgastada, manchada pelas minhas lágrimas secretas. A dela, vibrante, intacta. Às vezes, continuou Dona Amélia, precisamos deixar para trás o que está gasto, o que carrega dor, para abraçar algo novo. Ela pegou a fita verde e me estendeu. Quer trocar? A proposta me pegou de surpresa. Aquela fita azul era meu talismã, minha confidente silenciosa por tanto tempo. Mas era também o símbolo de uma época que me machucava lembrar, de um silêncio que estava me adoecendo. Com mãos trêmulas, entreguei a fita azul a Dona Amélia e recebi a verde. A textura era diferente, mais firme, mais viva sob meus dedos. Obrigada, murmurei, sentindo uma emoção estranha, como se aquela simples troca representasse algo muito maior. Não há de quê, menina. Às vezes, um pequeno gesto pode ser o começo da mudança. Voltei para casa naquela noite com a caixinha, de madeira agora guardando a fita verde. Deitei na minha esteira, olhando para o teto escuro, pensando nas palavras de Dona Amélia. Seria possível deixar para trás a dor? Seria possível encontrar uma nova história para contar? Na manhã seguinte, minha mãe acordou tossindo muito. Seu rosto estava pálido, e quando toquei sua testa senti que ardia em febre. Mãe, você não pode trabalhar assim. Preciso ir, filha. Se faltar, perco o dia. Ela tentou se levantar, mas a tosse a fez dobrar-se sobre si mesma. Não, mãe. Hoje você fica. Eu vou no seu lugar. Antes que ela pudesse protestar, peguei a trouxa de roupas que ela deveria entregar e saí apressada. Conhecia o caminho para a casa de Dona Augusta, sua patroa mais frequente. Era uma casa grande, de 2 andares, com um jardim bem cuidado na frente. Bati na porta dos fundos, como minha mãe sempre fazia. Uma empregada atendeu, franzindo o senho ao me ver sozinha. Cadê sua mãe, menina? Está doente,
com febre alta. Vim trazer as roupas no lugar dela. Tentei parecer mais velha, mais confiante do que realmente me sentia. Ela hesitou por um momento, depois abriu mais a porta. Entra. Vou chamar a patroa. A cozinha da casa de Dona Augusta era maior que nossa casa inteira. O chão de azulejos brilhantes, os armários de madeira escura, o fogão grande de 6 bocas, tudo parecia tão distante da nossa realidade. Logo, Dona Augusta apareceu. Era uma mulher alta, de cabelos pintados e unhas vermelhas compridas. Olhou-me de cima a baixo, avaliando. Então Zefinha mandou você? Sua voz era firme, mas não indelicada. Quantos anos você tem, menina? 12, senhora. Mantive os olhos baixos, como minha mãe sempre fazia diante dos patrões. Muito nova para trabalhar. Mas já que está aqui... Ela fez uma pausa, me observando com mais atenção. Você se parece com sua mãe. Tem os mesmos olhos. Foi a primeira vez que alguém notou essa semelhança, e isso me encheu de um estranho orgulho. Minha mãe era uma mulher forte, resiliente, e pensar que carregava algo dela em mim me deu um pouco de coragem. Sua mãe é uma boa mulher, trabalhadeira, continuou Dona Augusta, caminhando pela cozinha. Uma pena que arrumou aquele homem. Todo mundo sabe que ele não presta. Senti meu rosto queimar. Era vergonhoso pensar que todo mundo sabia sobre nossa situação, sobre o que acontecia dentro da nossa casa. Ele machucou minha mãe ontem. As palavras escaparam antes que eu pudesse contê-las. Dona Augusta parou, virando-se lentamente para mim. É mesmo? E não foi a primeira. Vez foi, balancei a cabeça negativamente, sentindo as lágrimas começarem a se formar. E você, menina? Ele já te fez algum mal? A pergunta direta me pegou desprevenida. Foi como se um dique se rompesse dentro de mim, sem conseguir responder com palavras. Apenas deixei as lágrimas correrem livremente pelo meu rosto, enquanto meu corpo tremia com soluços contidos por tanto tempo. Dona Augusta se aproximou e, para minha surpresa, colocou a mão no meu ombro. Não era um gesto íntimo. Ela ainda mantinha a distância que separava patrões de empregados, mas havia nele uma compreensão silenciosa. Entendo. Foi tudo o que ela disse, mas naquelas 2 sílabas havia um mundo de reconhecimento que eu tanto precisava. Vem, vamos preparar um café. Ela me conduziu até a mesa da cozinha, fazendo um sinal para a empregada preparar a bebida. Durante a hora seguinte, sentada naquela cozinha imensa que cheirava a café recém-coado e pão de canela, contei para Dona Augusta tudo o que acontecia em nossa casa. Não em detalhes. Algumas coisas eram difíceis demais para colocar em palavras, mas o suficiente para que ela entendesse a gravidade da situação. Ela me ouviu sem interromper, seus olhos ocasionalmente se estreitando em desaprovação ou se suavizando em compaixão. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento, tamborilando os dedos de unhas vermelhas na mesa. Sabe, menina, tenho uma irmã em Caruaru que precisa de alguém para ajudar na loja dela. Uma loja de tecidos muito organizada. Ela dá casa e comida, além de um salário pequeno. Dona Augusta falou como quem comenta sobre o tempo, mas seus olhos estavam fixos em mim, avaliando minha reação. Seria longe daqui, longe de certas pessoas. Meu coração acelerou. Era uma oferta de fuga, de recomeço. Mas significava também deixar minha mãe para trás. Minha mãe. Sua mãe pode continuar trabalhando aqui. E quando estiver mais forte, quem sabe ela não vai te encontrar lá. Dona Augusta completou, como se lesse meus pensamentos. Mas isso é só uma ideia. Converse com ela primeiro. Saí daquela casa carregando mais do que a trouxa de roupas limpas. Carregava também uma possibilidade, uma pequena luz no fim do túnel escuro que tinha sido nossa vida recentemente. Ao chegar em casa, encontrei minha mãe ainda deitada, mas um pouco melhor da febre. Sentei-me ao lado dela e, pela primeira vez, contei tudo. Sobre o que seu Jerônimo fazia comigo quando ela não estava. Sobre o medo que eu sentia todos os dias.
sobre como tinha me calado para protegê-la. Nunca vou esquecer a expressão no rosto dela. Uma mistura de horror, culpa e uma fúria que eu nunca tinha visto antes. Ela me abraçou com tanta força que quase não conseguíamos respirar e choramos juntas, liberando anos de dor contida. Me perdoa, filha. Me perdoa por não ter visto, por não ter protegido você. Não tem que pedir perdão, mãe. Nunca foi sua culpa. Contei então sobre a proposta de Dona Augusta. Minha mãe ouviu atentamente, com os olhos ainda vermelhos, de tanto chorar. Caruaru é longe, filha. Mas talvez seja o que precisamos. Um recomeço. Ela olhou para nossa casa pequena, para as paredes manchadas de umidade, para o teto que deixava passar a chuva. Olhou para a porta, por onde seu Jerônimo poderia entrar a qualquer momento. E então, assentiu lentamente. Acho que sim, filha. Acho que precisamos disso. Naquela noite, não tive pesadelos pela primeira vez em muito tempo. Sonhei com tecidos coloridos, com ruas diferentes, com um futuro possível. Quando acordei, peguei minha caixinha de madeira e abria, olhando para a fita verde que agora substituía a azul desbotada. Era um novo começo, um símbolo da mudança que estava por vir. Seu Jerônimo voltou 2 dias depois, cambaleando de bebida como sempre. Mas algo tinha mudado. Não éramos mais as mesmas. Nem eu, nem minha mãe. O medo ainda estava lá, mas agora convivia com uma determinação que ele percebeu imediatamente. O que foi, mulher? Tá me olhando diferente. Ele rosnou para minha mãe, que estava de pé no meio do cômodo, com os braços cruzados. Sei o que você fez com minha filha. Sua voz era calma, mas carregada de uma ameaça silenciosa, e vai pagar por isso. Ele riu, um riso sem humor. E quem vai fazer eu pagar? Você? Aquela fedelha? Ninguém vai acreditar em vocês. Não importa, nós vamos embora daqui. Hoje. O riso dele morreu nos lábios, substituído por uma expressão de raiva. Não vão a lugar nenhum. Esta casa é minha. Vocês não têm para onde ir. Estamos indo para Caruaru. A irmã de Dona Augusta ofereceu trabalho para minha filha, e eu vou encontrar algo por lá também. Ele avançou, erguendo a mão para bater nela, mas minha mãe não recuou 1 centímetro. Ele parou, surpreso com aquela resistência inédita. Se você encostar um dedo em nós, eu vou direto na polícia. E levo minha filha. E conte todas as marcas que você deixou em nós duas. Foi a primeira vez que vi seu Jerônimo sem palavras. Ele baixou a mão lentamente, olhando de minha mãe para mim, percebendo que algo fundamental tinha mudado na dinâmica da nossa pequena família. Façam o que quiserem. Nunca liguei para vocês mesmo. Ele deu as costas e saiu, batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram. Minha mãe desabou em uma cadeira, tremendo visivelmente, mas com um brilho de vitória nos olhos. Nós duas sabíamos que ele poderia voltar, que poderia tentar nos impedir à força. Mas também sabíamos que tínhamos dado o primeiro passo para fora daquela situação. E não havia volta. Na manhã seguinte, com 2 trouxas pequenas contendo nossas poucas roupas e pertences, partimos para a casa de Dona Amélia. Ela tinha concordado em nos abrigar por uma noite, até que pudéssemos pegar o ônibus para Caruaru. Vocês estão fazendo a coisa certa, ela disse, servindo-nos um café simples, mas reconfortante. Às vezes é preciso muita coragem para recomeçar. Naquela noite, deitada ao lado da minha mãe no colchão emprestado por Dona Amélia, peguei minha caixinha de madeira. A fita verde brilhava na penumbra, como uma promessa silenciosa de dias melhores. O que é isso, filha? Minha mãe perguntou, notando o objeto nas minhas mãos. É uma caixinha onde guardo meus segredos, mas acho que não preciso mais de segredos agora. Estendi-lhe a caixinha aberta, mostrando a fita verde. Esta fita foi um presente de Dona Amélia. Ela substituiu uma outra, azul, que estava desbotada e cheia de lágrimas. Minha mãe tocou a fita suavemente, entendendo o simbolismo daquele objeto simples. É como nós, não é?
desgastadas, mas prontas para um novo começo. Assenti, sentindo uma paz estranha, mesmo em meio à incerteza do futuro. Acho que sim, mãe. Acho que sim. O ônibus para Caruaru partiria ao meio-dia do dia seguinte. Dormimos um sono inquieto, mas esperançoso, acordando antes do sol nascer para nos preparar. Dona Amélia nos acompanhou até a rodoviária, carregando um pacote pequeno de comida que tinha preparado para nossa viagem. Na plataforma de embarque, olhei para trás uma última vez. Garanhuns, com suas casas coloridas espalhadas pelos morros, era a única realidade que eu conhecia. Ali tinha nascido, crescido, sofrido. Ali tinha aprendido sobre dor, sobre silêncio, sobre sobrevivência. Mas também tinha aprendido, nos últimos dias, sobre coragem e recomeços. O ônibus chegou, barulhento e imponente. Abraçamos Dona Amélia, prometendo enviar notícias assim que pudéssemos. Quando nos acomodamos nos assentos gastos, minha mãe segurou minha mão com força. Vai dar tudo certo, filha. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei que sim. Que talvez, longe dali, pudéssemos encontrar não apenas segurança, mas também cura para nossas feridas invisíveis. Que talvez a vida pudesse ser mais do que sobreviver. Poderia ser também florescer. O ônibus partiu, deixando para trás o beco estreito, a casa apertada, as memórias dolorosas. Carregando conosco apenas algumas roupas, a esperança de um trabalho digno e uma caixinha de madeira com uma fita verde que simbolizava nosso recomeço. Capítulo 5. Superação. Caruaru nos recebeu com o calor típico do agreste pernambucano e o burburinho constante da feira mais famosa do Nordeste. A cidade era maior, mais movimentada e mais barulhenta que Garanhuns. As ruas cheias de gente, o comércio vibrante, a música que parecia vir de todos os cantos. Tudo parecia novo e um pouco assustador para uma menina do interior. A irmã de Dona Augusta, Dona Leonor, tinha uma loja de tecidos na rua principal do comércio. Era um espaço pequeno, mas organizado, com rolos e mais rolos de chita, algodão, linho e rendas empilhados até o teto. O cheiro de tecido novo misturado com incenso de alfazema criava uma atmosfera acolhedora, tão diferente do cheiro de mofo e cachaça a que eu estava acostumada. Você vai dormir aqui atrás. Dona Leonor nos mostrou um quartinho nos fundos da loja, separado por uma cortina de chita estampada. Havia uma cama estreita com um colchão fino, mas limpo, um pequeno baú de madeira para guardar roupas e uma janela que dava para um quintal onde cresciam pés de manjericão e hortelã. Não é muito, mas é limpo e seguro. Para nós que tínhamos vivido em condições tão precárias, aquele espaço parecia um palácio. Minha mãe, no entanto, não ficaria comigo. Dona Augusta tinha conseguido para ela um trabalho como cozinheira na casa de uma família em Recife. Ficaríamos separadas por alguns meses, até que ela pudesse economizar o suficiente para alugar um cômodo onde pudéssemos viver juntas novamente. A despedida foi mais difícil do que imaginávamos. Depois de tudo o que tínhamos passado juntas, a ideia de separação, mesmo temporária, trazia de volta medos antigos. Vou mandar dinheiro todo mês, minha mãe prometeu, segurando meu rosto entre suas mãos calejadas. E em 6 meses, no máximo, venho te buscar. Promete? Prometo, minha flor. Agora você vai aprender, vai crescer forte longe daquele lugar. E quando nos encontrarmos de novo, vamos começar uma vida nova de verdade. Nos abraçamos longamente na rodoviária, nenhuma querendo ser a primeira a soltar. Quando o ônibus para Recife chegou, vi nos olhos dela o mesmo medo que sentia. O medo do desconhecido, de estarmos sozinhas em lugares estranhos. Mas vi também uma determinação nova, uma coragem que nascera naqueles últimos dias de decisões, difíceis e passos corajosos. Te amo, mãe. Te amo mais, minha flor. 6 meses passam rápido, você vai ver. Fiquei na plataforma até o ônibus desaparecer na curva da estrada, sentindo como se uma parte de mim partisse junto. Voltei para a loja de tecidos com o coração pesado, mas decidida a fazer valer a pena todo aquele sacrifício. Trabalhar para Dona Leonor era diferente de tudo o que eu conhecia.
Não havia a exaustão física de carregar trouxas de roupa, nem o medo constante que tinha marcado meus últimos meses em Garanhuns. Havia ordem, horários regulares e tarefas claras: varrer a loja, organizar os tecidos por cores e texturas, atender clientes mais simples, fazer entregas na vizinhança. Você tem jeito com as pessoas, Dona Leonor comentou após me ver ajudar, uma senhora idosa a escolher um tecido para uma toalha de mesa. Tem educação, mesmo sendo do interior. Aquelas palavras simples de reconhecimento foram como bálsamo para minha autoestima ferida. Depois de tanto tempo me sentindo suja, inadequada, invisível, descobrir que tinha jeito para algo me deu uma sensação nova de propósito. Nos primeiros meses, ainda tinha pesadelos. Acordava suada, gritando no escuro, revivendo momentos que queria esquecer. Dona Leonor nunca perguntava diretamente, mas deixava uma caneca de chá de camomila ao lado da minha cama nas noites mais difíceis e permitia que eu acendesse uma pequena lamparina quando o escuro se tornava opressivo demais. As cartas da minha mãe chegavam pontualmente a cada mês, trazendo notícias de Recife, promessas de reencontro e pequenas quantias de dinheiro cuidadosamente escondidas entre as folhas de papel. Eu guardava cada centavo dentro da minha caixinha, de madeira junto com a fita verde, construindo aos poucos não apenas uma poupança, mas também a certeza de um futuro. Foi Dona Leonor quem sugeriu que eu voltasse a estudar. Menina inteligente como você não pode ficar só dobrando tecidos a vida toda, ela disse certa tarde, enquanto fechávamos a loja. Tem uma escola noturna aqui perto para gente que trabalha. Vou te matricular. Estudar depois de um dia inteiro de trabalho era desafiador, mas cada novo conhecimento adquirido era como um tijolo em uma construção. A construção de uma nova versão de mim mesma. Uma versão que sabia ler e escrever com desenvoltura, que entendia de números e contas, que podia pronunciar palavras como emancipação e independência sem gaguejar. Aos poucos, os pesadelos foram ficando menos frequentes. O corpo ainda guardava memórias. Havia certos toques que eu não suportava, certos olhares masculinos que me faziam encolher. Mas a mente começava a curar suas feridas mais profundas. Um dia, arrumando uma nova remessa de tecidos, encontrei um rolo de fita verde, idêntica à que Dona Amélia tinha me dado. Pedi permissão a Dona Leonor para comprar um pequeno pedaço, e ela, com um sorriso compreensivo, me deu 1 metro inteiro de presente. Para que você quer isso, menina? Para substituir uma que já está ficando velha. Naquela noite, sentada na minha pequena cama, abri a caixinha de madeira. A fita que ganhara de Dona Amélia, há quase 1 ano, já começava a mostrar sinais de desgaste. Não de lágrimas como a azul anterior, mas do manuseio constante, do hábito que tinha desenvolvido de tocá-la quando me sentia insegura ou com medo. Coloquei as 2 fitas lado a lado, a verde desgastada e a verde nova. Eram a mesma cor, o mesmo material, mas carregavam histórias diferentes. Uma tinha acompanhado minha fuga, minha separação da minha mãe, meus primeiros passos em direção à independência. A outra representava meu presente, mais estável, mais seguro, e o futuro que começava a visualizar para mim. Decidi guardar as 2. A antiga, como lembrança do caminho percorrido. A nova, como símbolo do caminho que ainda estava por vir. As cartas da minha mãe começaram a ficar mais espaçadas. Em vez de mensais, passaram a chegar a cada 2 meses. O dinheiro enviado também diminuiu, e seu tom, antes otimista sobre nosso reencontro próximo, agora parecia mais hesitante. Até que, 6 meses após nossa separação, quando deveria ser o momento do nosso reencontro, recebi uma carta diferente. Minha flor, ela escrevia com uma caligrafia mais trêmula que o habitual. As coisas não estão acontecendo como planejamos. Perdi o emprego na casa da família porque a patroa achou que eu estava roubando. O que não é verdade. Você sabe que nunca faria isso. Estou trabalhando numa pensão agora, ganhando bem menos, e o aluguel em Recife é muito caro. Não vou poder te buscar por enquanto. Me perdoa, filha. Me perdoa por quebrar mais uma promessa. Li e reli aquela carta tantas vezes que o papel começou a se desfazer nas dobras.
A decepção foi como um soco no estômago, roubando meu ar, me deixando nauseada de tristeza. Mais uma vez, a vida tinha outros planos, diferentes dos nossos. Chorei a noite toda, sentindo-me abandonada novamente, mesmo sabendo que minha mãe não tinha escolha. Quando a manhã chegou, tinha os olhos inchados e o coração pesado, mas também uma resolução nova. Se não podia contar com a volta da minha mãe no curto prazo, teria que construir uma vida para mim mesma. Uma vida em que eu pudesse, eventualmente, ser eu a ajudá-la. Dona Leonor, perguntei durante o café da manhã frugal que compartilhávamos nos fundos da loja. A senhora acha que um dia eu poderia trabalhar com contabilidade da loja? Estou aprendendo matemática na escola e sou boa com números. Ela me olhou surpresa, depois sorriu, um daqueles sorrisos raros que iluminavam seu rosto geralmente sério. Se continuar estudando com afinco, por que não? Estou ficando velha para ficar somando colunas de números todos os dias. Aquela pequena conversa foi o início de uma transformação mais profunda. Se antes eu trabalhava e estudava como forma de sobrevivência, agora tinha um objetivo claro: me tornar indispensável para Dona Leonor, aprender tudo sobre o negócio de tecidos, sobre vendas, sobre contabilidade, sobre administração. Não apenas para garantir minha própria subsistência, mas para um dia poder ajudar minha mãe a sair da situação precária em que se encontrava. Os meses se transformaram em anos. Aos 15, eu já tomava conta da contabilidade básica da loja. Aos 16, atendia clientes com a confiança de quem conhece cada tipo de tecido, cada possibilidade de uso, cada tendência de moda que chegava do sul. Aos 17, comecei a fazer pequenas viagens com Dona Leonor para comprar materiais, em Recife, e depois sozinha, quando seus joelhos já não permitiam longas caminhadas. As cartas da minha mãe continuaram chegando, cada vez mais espaçadas. Através delas, soube que ela tinha adoecido. Nada grave, ela garantia, só uma tosse que não passa, e que tinha se mudado para uma pensão mais barata nos subúrbios de Recife. O dinheiro que ela mandava era simbólico agora, mas uma forma de manter o vínculo do que uma ajuda real. Eu guardava cada centavo mesmo assim, junto com o que conseguia economizar do meu pequeno salário. Uma noite, voltando da escola, encontrei Dona Leonor sentada na pequena sala que ficava atrás da loja, com uma expressão séria no rosto. "Senta aqui, Josefa. Precisamos conversar." Meu coração disparou. Aquele tom de voz, aquela formalidade repentina me fizeram temer o pior, que ela não precisava mais de mim, que teria que procurar outro lugar para viver, outro trabalho. "A senhora vai me mandar embora?" As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las, revelando o medo que ainda carregava de perder minha segurança tão duramente conquistada. Dona Leonor franziu o senho, parecendo genuinamente surpresa. "Mandar embora? Criatura, por que eu faria isso? Você praticamente toca esta loja sozinha." Senti meus ombros relaxarem um pouco, mas ainda estava apreensiva. Então, que estou ficando velha, menina. Os reumatismos não me deixam dormir. As vistas estão fracas para conferir as contas. E a energia já não é a mesma." Ela fez uma pausa, olhando para suas mãos nodosas, marcadas pelo tempo e pelo trabalho. "Estou pensando em me aposentar. Ir morar com minha filha em João Pessoa." Foi tudo o que consegui dizer, sentindo novamente o fantasma do abandono rondar. "Mas não quero fechar a loja. Tem cliente de 30 anos que compra aqui, tem fornecedor que só trabalha comigo. E mais importante, tem você, que conhece este negócio como a palma da sua mão." Ela pegou um envelope de dentro do bolso do avental e me estendeu. "Estou propondo uma sociedade. Você fica com 40% da loja agora. Em 5 anos, se tudo correr bem, comprará minha parte restante. O que acha?" Peguei o envelope, com mãos trêmulas, mal acreditando no que ouvia. Sociedade. Parte da loja seria minha. Um negócio próprio. Independência real. Era mais do que eu jamais tinha sonhado. Mas
Eu não tenho dinheiro para comprar nem mesmo 1% da loja, Dona Leonor. O valor da sua parte será abatido dos lucros nos próximos anos. Um investimento que estou fazendo em você, menina. Porque acredito no seu potencial. Porque vi como você transformou cada golpe da vida em degrau para subir. As lágrimas vieram sem aviso, embaçando minha visão. Não eram lágrimas de tristeza ou medo, como tantas que tinha derramado antes. Eram lágrimas de gratidão, de reconhecimento, de um tipo novo de emoção que demorei a identificar. Orgulho. Orgulho de mim mesma, do que tinha conseguido construir a partir do nada. Obrigada, Dona Leonor. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só continue fazendo o bom trabalho que tem feito. E quando for totalmente sua, dê um nome bonito para a loja. Algo com o seu jeito. Naquela noite, deitada na cama que já não me parecia tão estreita, peguei minha caixinha de madeira. Dentro dela, além das 2 fitas verdes, a desgastada e a mais nova, havia agora um pequeno maço de dinheiro economizado ao longo dos anos, algumas cartas especiais da minha mãe e o contrato de sociedade que Dona Leonor tinha me entregado. Toquei cada item com reverência, sentindo como se estivesse tocando não objetos, mas marcos da minha jornada. Uma jornada que tinha começado na dor, no silêncio, no medo, mas que agora apontava para um horizonte de possibilidades que eu mesma estava criando. No dia seguinte, escrevi uma carta longa para minha mãe, contando sobre a proposta de Dona Leonor, sobre meus planos para o futuro, sobre como finalmente tinha encontrado um caminho. E, pela primeira vez, fiz um convite. Mãe, quando a senhora puder, quando quiser, venha para Caruaru. A loja tem um quartinho nos fundos que dá para nós 2. Não vai ser fácil no começo. Os lucros são pequenos, mas podemos reconstruir nossa vida juntas, longe de tudo o que nos machucou. Selei o envelope com uma sensação estranha de inversão de papéis. Agora era eu oferecendo um porto seguro, eu estendendo a mão para tirá-la de uma situação difícil. Era como se finalmente o ciclo de vulnerabilidade que tinha marcado nossas vidas estivesse se quebrando. A resposta demorou mais de 1 mês para chegar. Quando finalmente recebi o envelope, meu coração batia tão forte que pensei que Dona Leonor, do outro lado da loja, pudesse ouvi-lo. Minha flor, ela escrevia com uma caligrafia mais firme que nas últimas cartas. Recebi seu convite com o coração cheio de orgulho e esperança. Você se transformou em uma mulher forte e independente, apesar de tudo o que viveu. Ou talvez, justamente por causa disso. A tosse piorou, e os médicos do posto de saúde dizem que preciso de tratamento mais sério. Assim que estiver melhor, aceitarei seu convite. O quartinho nos fundos da loja parece um palácio quando você descreve. Rele aquela carta muitas vezes nos dias que se seguiram, sentindo uma mistura de alegria e preocupação. A alegria de saber que ela aceitaria meu convite, que poderíamos tentar reconstruir nossa relação e nossas vidas. A preocupação com sua saúde, com a tosse que piorou, com os tratamentos que ela provavelmente não estava recebendo adequadamente. Comecei a economizar ainda mais, cortando pequenos luxos que tinha permitido a mim mesma nos últimos anos. Um batom de vez em quando, um par de sapatos novos, um livro da banca de revistas. Cada centavo ia para o fundo que chamava mentalmente de Fundo de Resgate da Mãe, guardado na minha caixinha de madeira. Enquanto isso, mergulhei ainda mais no trabalho e nos estudos. A sociedade com Dona Leonor exigia que eu aprendesse coisas novas, contabilidade mais avançada, negociação com fornecedores, gestão de estoque. A escola noturna já não era suficiente, então comecei a frequentar cursos oferecidos pela associação comercial local. Foi em um desses cursos que conheci Carlos, um rapaz alguns anos mais velho que dava aulas de contabilidade para pequenos comerciantes. Ele notou meu interesse, minha facilidade com números, e passou a me oferecer material extra, livros emprestados, explicações adicionais depois das aulas. Nossa amizade cresceu lentamente, baseada primeiro no respeito intelectual mútuo, depois em conversas sobre livros, sonhos, planos para o futuro. Ele era de uma família simples, mas tinha conseguido estudar com bolsa no Recife. Tinha voltado
para Caruaru para cuidar da mãe doente e dava aulas para complementar o salário de contador numa fábrica de confecções. A presença dele na minha vida trouxe um novo tipo de inquietação. Não era o medo que eu conhecia tão bem, mas um nervosismo diferente, um frio na barriga quando ele se aproximava, um rubor nas bochechas quando ele elogiava meu trabalho. Era estranho e assustador, mas também... Bom, demorei para entender que aquilo era atração, interesse romântico. E demorei ainda mais para aceitar que talvez, apesar de tudo o que tinha vivido, eu ainda pudesse sentir algo assim por alguém, especialmente por um homem. Nosso primeiro encontro fora das aulas foi para tomar um café na Praça Central. Fiquei tão nervosa que quase desisti de ir. Como explicar a ele que certos toques me causavam pânico? Como falar sobre meu passado, sem afastá-lo? Como confiar novamente, quando a confiança tinha sido tão brutalmente traída antes? Acabei indo, com as mãos suadas e o coração acelerado. A conversa fluiu naturalmente, como sempre. Falamos sobre livros, sobre o comércio de Caruaru, sobre seus planos de abrir um escritório de contabilidade próprio um dia. Não houve toques, não houve avanços, apenas palavras e olhares que começavam a construir uma ponte entre dois mundos distintos. Encontramo-nos assim por meses, em cafés, na praça, na feira de artesanato, sempre em lugares públicos, sempre com uma distância, segura entre nós. Ele deve ter notado meu desconforto com proximidade física, porque nunca tentou me tocar além de um breve roçar de mãos ao me passar um livro ou um café. Foi numa tarde de chuva forte, quando nos abrigamos na entrada de uma igreja fechada, que finalmente contei a ele. Não tudo. Algumas dores são difíceis demais de colocar em palavras, mas o suficiente para que ele entendesse por que eu me assustava com movimentos bruscos, porque evitava certos lugares, certas situações. Ele ouviu em silêncio, os olhos fixos na chuva que caía impiedosa sobre as pedras da praça. Quando terminei, temi o que viria. Pena, nojo, desconforto, afastamento. Obrigado por confiar em mim com sua história. Foi tudo o que ele disse, ainda sem me olhar diretamente. Depois de um longo silêncio, acrescentou: Você é a pessoa mais corajosa que já conheci, Josefa. Não era pena em sua voz, era admiração, genuína. E aquilo, mais do que qualquer outra coisa, começou a derreter o gelo que ainda mantinha meu coração protegido. Nossa relação progrediu no ritmo que eu podia suportar. Ele entendia quando eu recuava, respeitava meus limites, sem que eu precisasse explicar. Esperava pacientemente que eu construísse pontes sobre os abismos do meu passado. Foi o primeiro homem que beijei por vontade própria, aos 19 anos, tremendo não de medo, mas de emoção. Enquanto isso, a loja prosperava sob minha administração. Tecidos and Rendas agora tinha uma placa nova, pintada à mão, e um pequeno espaço adicional alugado ao lado, onde vendíamos também aviamentos e oferecíamos aulas básicas de costura. Dona Leonor, já morando com a filha em João Pessoa, vinha nos visitar ocasionalmente, sempre comentando orgulhosa sobre as melhorias que eu implementava. As cartas da minha mãe tinham se tornado ainda mais raras, e seu conteúdo mais preocupante. A tosse piorara. Ela tinha perdido peso, estava fraca demais para trabalhar regularmente. Em sua última carta, mencionou que uma vizinha cuidava dela e que um médico do posto de saúde tinha falado algo sobre tuberculose, mas ela não tinha conseguido fazer todos os exames por falta de dinheiro. Foi Carlos quem me incentivou a agir. Você precisa ir buscá-la, Josefa. Ela precisa de tratamento adequado. Mas a loja... Não posso fechar. Tenho compromissos com clientes, com fornecedores. Eu cuido da loja por alguns dias. Conheço o suficiente de contabilidade para não deixar nada desabar. Vá, traga sua mãe. A viagem para Recife foi angustiante. O ônibus parecia se arrastar pela estrada, e cada minuto de atraso era um tormento. Tinha o endereço da pensão onde minha mãe morava, num subúrbio distante e pobre da capital pernambucana. Quando finalmente cheguei lá, quase não reconheci a mulher deitada na cama estreita do quarto minúsculo. Minha mãe, que sempre fora magra, mas forte, agora era pele e osso.
Seu rosto estava encovado, os olhos fundos, a respiração difícil e ruidosa. Minha flor, ela sussurrou quando me viu, estendendo uma mão trêmula. Você veio. Vim te buscar, mãe. Vamos para Caruaru. Lá vou cuidar de você até ficar boa. Ela tentou sorrir, mas o sorriso se transformou numa tosse forte que a fez dobrar-se sobre si mesma. Quando se acalmou, havia manchas de sangue no lenço que usou para cobrir a boca. Preparei sua mudança em poucas horas. Não havia muito a levar. Algumas roupas gastas, uma imagem de Nossa Senhora que ela mantinha ao lado da cama, uma pequena caixa com cartas minhas. A vizinha que cuidava dela nos ajudou a chegar até a rodoviária, visivelmente aliviada por não ter mais aquela responsabilidade. A viagem de volta foi ainda mais angustiante. Minha mãe tossiu durante todo o trajeto, atraindo olhares de preocupação e desconforto dos outros passageiros. Eu segurava sua mão, oferecia água e tentava absorver parte de sua dor com minha presença. Chegamos em Caruaru ao entardecer. Carlos estava esperando na rodoviária com um carro emprestado de um amigo. Foi a primeira vez que senti verdadeira gratidão por ter alguém ao meu lado. Alguém que se importava não só comigo, mas também com o que era importante para mim. Instalamos minha mãe no quartinho dos fundos da loja, agora arrumado com mais conforto. Uma cama melhor, cortinas novas, um pequeno rádio para a companhia. No dia seguinte, Carlos nos ajudou a levá-la ao hospital da cidade, onde foi internada imediatamente com tuberculose em estágio avançado. Foram semanas de angústia, dividindo meu tempo entre a loja, o hospital e a casa, tendo que administrar não apenas um negócio, mas também a possibilidade de perder minha mãe justo quando finalmente tínhamos a chance de reconstruir nossa relação, nossa vida juntas. Carlos foi meu apoio nesse período, não apenas ajudando com a logística prática, cuidar da loja quando eu não podia, me levar ao hospital, lidar com papelada, mas sendo um ouvido atento, um ombro para chorar, uma presença constante e reconfortante. Numa das noites em que ficamos de vigília no hospital, quando minha mãe teve uma crise particularmente forte, ele segurou minha mão e disse simplesmente: "Não estás sozinha, Josefa. Nunca mais estarás sozinha." Foi naquele momento, entre o cheiro de desinfetante hospitalar e o bip das máquinas de monitoramento, que percebi que tinha aprendido algo fundamental: confiar novamente. Não de forma cega ou ingênua, mas de forma consciente, escolhida, madura. Confiar sabendo dos riscos, mas apostando mesmo assim na possibilidade do bem. Minha mãe sobreviveu, contra todas as expectativas médicas. Sua recuperação foi lenta e difícil. Meses de medicação forte, de fraqueza, de dependência. Mas aos poucos, ela foi ganhando um pouco mais de cor nas faces, um pouco mais de força nas pernas, um pouco mais de vida no olhar. Nosso relacionamento também teve que ser reconstruído. Anos de separação tinham deixado marcas, silêncios, assuntos não abordados. Aos poucos, começamos a preencher esses espaços vazios com palavras que há muito precisavam ser ditas. "Me perdoa por não ter te protegido, filha," ela disse certa noite, quando já estava forte o suficiente para sentar-se na pequena varanda dos fundos da loja, olhando as estrelas que pontilhavam o céu de Caruaru. "Não foi sua culpa, mãe." "Foi sim. Uma mãe sente, sabe? Eu via seu medo. Via como você tinha mudado. Mas não queria ver a verdade. Porque enfrentar a verdade significava enfrentar minha própria falha." Peguei sua mão, agora ainda mais magra e enrugada pela doença, e a apertei gentilmente. "Sobrevivemos, mãe. As duas. É o que importa agora." Foi durante esse período de reconciliação que abri minha caixinha de madeira para ela, mostrando os tesouros que havia acumulado ao longo dos anos. As 2 fitas verdes, as cartas dela, que tinha guardado, o contrato de sociedade com Dona Leonor, agora já quase cumprido. "É o seu cofre de memórias," ela comentou, tocando cada item com cuidado reverente. "É mais que isso. É a história de como sobrevivi, de como transformei a dor em força."
Ela pegou as 2 fitas verdes, a desgastada e a mais nova, e as enrolou juntas, formando uma pequena trança verde. Como essa trança, filha, tudo se entrelaça: o sofrimento e a alegria, a perda e o ganho, o passado e o futuro. Com lágrimas nos olhos, mas um sorriso nos lábios, guardei a trança de fitas de volta na caixinha. Era um novo símbolo para adicionar à minha coleção de lembranças. Um símbolo de reconciliação, de cura, de integração das várias partes da minha história. À medida que minha mãe se recuperava, assumi cada vez mais responsabilidades na loja. Nos termos do acordo com Dona Leonor, já era dona de 70% do negócio. Carlos e eu também estávamos construindo algo sólido. Um relacionamento baseado em respeito mútuo, comunicação aberta e o cuidado especial que minha história exigia. Foi ele quem me incentivou a dar um novo nome à loja quando finalmente a comprasse por completo. Algo que reflita não apenas o que você vende, mas quem você é. Pensei muito sobre isso. Quem eu era? A menina assustada de Garanhuns? A jovem determinada que reconstruiu sua vida em Caruaru? A mulher que agora cuidava da mãe doente e administrava um negócio próprio? A pessoa que estava aprendendo a amar novamente, apesar do passado? Era tudo isso. E mais. Era alguém que tinha sobrevivido, que tinha crescido nas brechas de um mundo duro, que tinha encontrado beleza mesmo nos lugares mais improváveis. Quando finalmente completei o pagamento à Dona Leonor e me tornei a única proprietária da loja, mandei fazer uma placa nova. Simples, mas elegante. Flor de tecido, moda e decoração. Flor. Como minha mãe sempre me chamou, como aquelas que nascem até na pedra, como ela mesma tinha me ensinado. Flor que nasce do improvável, que resiste, que embeleza o mundo. No dia da reinauguração, com a placa nova brilhando na fachada, Carlos estava ao meu lado, segurando discretamente minha mão. Minha mãe, ainda frágil, mas visivelmente mais forte, sorria orgulhosa. Dona Leonor também veio, especialmente para a ocasião, trazendo como presente um rolo de tecido de seda verde. Para fazer algo bonito para você mesma, menina, não só para os outros. Olhando para aquelas pessoas, minha pequena família, escolhida, minha rede de apoio construída com tanto esforço, senti uma emoção que demorei a reconhecer. Não era apenas felicidade, nem apenas orgulho. Era paz. A sensação de ter chegado a um lugar seguro depois de uma longa e difícil jornada. Naquela noite, sozinha no meu quarto, abri mais uma vez a caixinha de madeira. Além das fitas entrelaçadas, do contrato, das cartas, havia agora um pequeno pedaço daquela seda verde que Dona Leonor me dera. Um símbolo do novo caminho que se abria à minha frente. Aos 22 anos, eu tinha atravessado um deserto emocional que muitos não enfrentam em uma vida inteira. Tinha conhecido o pior da humanidade, mas também sua beleza e generosidade. Tinha sobrevivido ao trauma, não apenas existindo apesar dele, mas crescendo a partir dele. A menina silenciada de Garanhuns agora tinha voz. Uma voz que usava para negociar com fornecedores, para ensinar técnicas de costura às aprendizes que começava a contratar, para confortar a mãe nas noites difíceis, para dizer, eu te amo, pela primeira vez a um homem bom que respeitava meus limites e admirava minha força. Fechei a caixinha, mas não a guardei no esconderijo habitual. Desta vez, a coloquei sobre a pequena mesa que usava como escrivaninha. À vista, como parte assumida da minha história. Porque já não precisava esconder quem eu era, de onde tinha vindo, o caminho que tinha percorrido. O silêncio tinha sido quebrado, e no vazio que ele deixou, eu agora podia plantar as sementes de uma vida plena, autêntica, construída com minhas próprias mãos. O tempo é um mestre sábio, mas às vezes cruel em suas lições. Quando olho para trás, para os 50 anos que se passaram desde aquela reinauguração, vejo como um rio que serpenteou por vales e montanhas, ora tranquilo, ora turbulento, mas sempre seguindo seu curso inevitável. Minha mãe viveu mais 7 anos depois de vir morar comigo.
A tuberculose tinha deixado sequelas graves nos pulmões, e os invernos em Caruaru, mesmo não tão rigorosos quanto os de Garanhuns, eram particularmente difíceis para ela. Mas foram anos de reconciliação, de conversas profundas, de reconstrução, de laços que o tempo e a distância tinham esgarçado. Aprendi muito sobre ela nesse período. Não apenas como minha mãe, mas como mulher, com sonhos próprios, medos próprios, uma história que começou muito antes do meu nascimento. Soube de sua infância difícil numa fazenda no interior, do casamento precoce com meu pai para escapar de casa, do abandono quando estava grávida de mim, da luta diária para nos manter. Sempre quis mais para você, minha flor, ela me disse, certa vez enquanto costurávamos juntas na varanda dos fundos da loja ampliada. Sempre soube que você iria mais longe do que eu. Só fui longe porque você me ensinou a ser forte, mãe. Ela sorriu, com aquele sorriso que o tempo e o sofrimento não conseguiram apagar completamente. Somos como retalhos, não é? A gente junta os pedaços, costura as partes e faz algo novo com o que sobrou. Quando ela partiu, numa madrugada fria de junho, eu estava ao seu lado, segurando sua mão. Não houve luta, apenas um suspiro profundo e então, paz. Enterrei-a com a simplicidade que marcou sua vida, mas também com a dignidade que ela merecia e nem sempre recebeu. O pequeno cemitério de Caruaru tornou-se, a partir dali, um lugar de peregrinação mensal para mim, onde levava flores e conversava, silenciosamente com sua memória. A vida, no entanto, continuava seu fluxo. A loja prosperava, expandindo-se para uma segunda unidade no centro comercial novo da cidade. Carlos e eu nos casamos numa cerimônia simples, apenas com os amigos mais próximos como testemunhas. Dona Leonor veio, já bastante idosa, mas ainda lúcida, e me abraçou como a filha que nunca teve. Sabia que você iria longe desde o primeiro dia, menina. Tinha algo nos seus olhos, uma determinação que nem a dor conseguiu apagar. O casamento com Carlos foi uma jornada de aprendizado constante. Para ele, sobre como amar alguém cujas cicatrizes emocionais ainda doíam em dias de tempestade. Para mim, sobre como permitir-me ser amada, como baixar as guardas construídas ao longo de anos de autodefesa. Houve momentos difíceis, noites em que os pesadelos voltavam e eu acordava gritando, dias em que um toque inesperado me fazia recuar bruscamente. Houve o longo processo de intimidade física, cada passo dado com cuidado, com diálogo, com uma paciência que só o amor verdadeiro permite. E houve também alegrias profundas, momentos de conexão tão intensa que pareciam curar feridas antigas só com sua luz, risadas compartilhadas numa manhã de domingo. O silêncio confortável de duas pessoas lendo lado a lado. O simples prazer de planejar o futuro sabendo que não estava mais sozinha. Você acha que teremos filhos um dia? Carlos perguntou certa noite, enquanto observávamos as estrelas do quintal da casa pequena mas confortável que tínhamos conseguido comprar. A pergunta me pegou de surpresa. Filhos. Algo que nunca tinha permitido a mim mesma considerar seriamente, com medo das marcas que meu passado pudesse deixar numa criança inocente. Não sei. Tenho medo de não saber protegê-los, de repetir ciclos. Você não é sua mãe, Josefa, e eu não sou ele. Carlos raramente mencionava diretamente meu padrasto, como se o próprio nome fosse um tabu. Seríamos diferentes, faríamos diferente. A conversa plantou uma semente que levou tempo para germinar. 2 anos depois, com 30 anos, dei a luz nossa filha, Amélia, batizada em homenagem à vizinha, cuja gentileza tinha sido o primeiro passo para minha fuga de Garanhuns. Segurar aquele pequeno embrulho nos braços pela primeira vez foi como descobrir um novo universo dentro de mim. Um universo de amor tão vasto e incondicional que mal cabia no peito. Mas junto com esse amor, veio também um medo paralisante. Como proteger este ser tão pequeno e frágil de um mundo que eu sabia poder ser tão cruel? Como garantir que ela nunca conhecesse o tipo de dor que eu conheci? Um dia de cada vez. Carlos sussurrou,
percebendo minha ansiedade enquanto ambos olhávamos para o berço onde nossa filha dormia. Faremos o melhor que pudermos, um dia de cada vez. E foi assim que criamos Amélia, e depois seu irmão, Pedro, que chegou 2 anos depois, um dia de cada vez, com o compromisso inabalável de oferecer-lhes o que não tive: proteção, segurança, diálogo aberto, amor incondicional. Não foi fácil. Havia dias em que o peso das responsabilidades maternais evocava memórias dolorosas da minha própria infância. Havia momentos em que me pegava sendo superprotetora, especialmente com Amélia, projetando nela meus próprios medos. Ela precisa ter alguma liberdade, Josefa. Carlos me dizia gentilmente quando eu relutava em deixá-la ir a uma festa de aniversário ou dormir na casa de uma amiga. E se alguém machucar ela? E se ela crescer sentindo que não confiamos nela? Que o mundo é só perigo? Ele pegava minhas mãos trêmulas entre as suas. Temos que ensiná-la a se proteger, sim, mas também a viver plenamente. Era um equilíbrio difícil, mas aos poucos fui aprendendo. Ensinei meus filhos sobre limites e consentimento desde cedo, mas também sobre confiança e abertura. Contei-lhes partes da minha história quando tinham idade suficiente para compreender, não para assustá-los, mas para que entendessem a importância de falar, de buscar ajuda, de nunca permanecer em silêncio diante do abuso. Os anos passaram. A loja se transformou numa pequena rede com 3 unidades em cidades vizinhas. Carlos abriu seu próprio escritório de contabilidade. Amélia cresceu interessada em medicina e foi estudar no Recife com nosso apoio. A mesma cidade que tinha sido cenário de tanto sofrimento para minha mãe, agora abria portas para minha filha. Pedro escolheu a administração e gradualmente assumiu a gestão das lojas, trazendo ideias novas, modernizando processos. Aos 55 anos, decidi me aposentar gradualmente, deixando as lojas cada vez mais nas mãos competentes do meu filho e da equipe que tínhamos construído ao longo dos anos. Foi quando comecei a me envolver mais ativamente com uma casa de apoio para mulheres vítimas de violência que tinha sido aberta em Caruaru. No início, apenas doava tecidos e roupas. Depois, comecei a oferecer cursos básicos de costura e artesanato para as mulheres que passavam pelo abrigo, proporcionando-lhes não apenas uma habilidade que poderia gerar renda, mas também um espaço de conversa e apoio mútuo. Foi ali, entre retalhos coloridos e linhas de diferentes texturas, que finalmente encontrei coragem para compartilhar minha história de forma mais ampla. Não apenas com minha família ou amigos próximos, mas com outras mulheres que tinham passado por situações semelhantes e que precisavam ouvir que não estavam sozinhas, que havia um caminho para além do trauma. Quando aconteceu comigo, não tinha lugares como este, eu dizia a elas, enquanto ensinava a fazer um ponto específico, de bordado. Não tinha quem me ouvisse, quem me acreditasse, quem me oferecesse ajuda prática. Vocês já estão um passo à frente só por estarem aqui. Algumas choravam ao ouvir minha história. Outras apertavam minha mão em silenciosa compreensão. Todas, sem exceção, me perguntavam como tinha conseguido seguir em frente, como tinha construído uma vida plena, apesar do que tinha vivido. Um ponto de cada vez, eu respondia, mostrando o bordado que se formava em minhas mãos. Como este, trabalho. Às vezes você erra, tem que desmanchar, começar de novo. Às vezes o desenho não sai como você imaginou, mas se continuar costurando, ponto a ponto, dia a dia, eventualmente cria algo novo, algo seu. Foi neste trabalho silencioso e gratificante que passei os últimos 15 anos. Carlos se aposentou também, e juntos descobrimos o prazer de viajar, algo que nunca tínhamos podido fazer quando mais jovens, ocupados com a criação dos filhos e o crescimento dos negócios. Conhecemos outras cidades, outros estados, e até fizemos uma viagem internacional para Portugal, para conhecer a terra dos antepassados dele. Amélia se tornou médica, especializando-se em pediatria, e me deu 2 netos que são a alegria dos meus dias. Pedro expandiu as lojas para o comércio digital, algo que ainda me parece um pouco misterioso, mas que ele administra com a mesma dedicação que sempre demonstrou. E hoje, aos 69 anos, sentada na minha cadeira de balanço com a caixinha,
De madeira no colo, olho para trás e vejo um caminho surpreendente. Um caminho que começou na dor, no medo, no silêncio forçado, mas que se transformou gradualmente em algo completamente diferente. Uma vida vivida em plenitude, com propósito, com amor. A caixinha, que começou como esconderijo de lágrimas, agora guarda memórias de todos os tipos. As fitas verdes entrelaçadas, sim, mas também fotos dos meus filhos quando pequenos. O primeiro desenho que minha neta fez para mim. Um pedaço do buquê do meu casamento. O cartão de inauguração da primeira loja. É um relicário da minha história completa, não apenas da parte dolorosa. É um testemunho de que é possível transformar as feridas mais profundas em força, em sabedoria, em compaixão pelos outros. Olho pela janela da minha sala confortável, vendo o sol que começa a se pôr sobre o horizonte de Caruaru, e sinto uma gratidão profunda. Não pela dor, nunca pela dor, que não desejo a ninguém, mas pelo caminho que percorri a partir dela, pelas pessoas que encontrei, que me estenderam a mão nos momentos mais difíceis, pela força que descobri em mim mesma e que não sabia que possuía. Se pudesse falar com aquela menina de 12 anos, assustada e silenciada naquele aniversário, cruel em Garanhuns, eu diria: vai doer e muito. Vai parecer impossível de suportar às vezes, mas você vai sobreviver. Mais que isso, você vai florescer. Vai encontrar pessoas boas no caminho. Vai construir uma vida que nem imagina ser possível. Agora, vai transformar essa dor em algo significativo. E se pudesse falar para outras meninas e mulheres que passam hoje pelo que passei, eu diria: não se cale. Não carregue isso sozinha. Fale, mesmo que sua voz trema. Busque ajuda, mesmo que pareça impossível. Há pessoas que vão acreditar em você, que vão te estender a mão, que vão caminhar ao seu lado enquanto você se reconstrói. Porque o silêncio adoece, corrói por dentro, perpetua o ciclo de abuso. A voz, mesmo rouca, mesmo embargada pelo choro, é o primeiro passo para a cura, para a transformação, para a reconstrução. Fecho a caixinha de madeira, sentindo o peso confortável dos anos e das memórias que ela carrega. Lá fora, a noite começa a cair sobre Caruaru, mas dentro de mim há uma claridade que nem o tempo, nem a dor, nem as lembranças difíceis conseguiram apagar. Uma claridade que nasceu do momento em que decidi não me calar mais. Em que quebrei o silêncio imposto e comecei a tecer, com minhas próprias mãos, a história que queria viver. Se você está passando por algo parecido, por favor, fale. Sua dor importa. Você merece ser ouvida. Você não está sozinha. Sempre é tempo de buscar ajuda. Sempre é tempo de se curar.